Olá, eu sou o Lucas Lima Romero. E eu sou Marco Antônio Gaspar Garcia. Bom, agora eu vou dar uma geral sobre a organização interna do nosso projeto. No README, a gente colocou as principais funcionalidades, a forma de utilização e de compilação do nosso programa, algumas features internas e os autores. Sobre as pastas, a gente tem inicialmente uma pasta chamada apps, que vai ter a main do nosso programa. Na pasta bin, existe o executável dessa main. Na include, a gente tem os headers, ou os cabeçalhos dos nossos tags. Na obj, o ponto .o de cada um desses tags. E, finalmente, na pasta src, ou source, a gente tem todas as implementações desses tags. Aqui a gente colocou também os binários e CSVs que utilizamos para fazer testes, o nosso makefile. E, no finalzinho, a gente tem o zip, que é um backup interno do nosso projeto. Bom, aqui na registros.h a gente define nossas constantes e nossas estruturas de cabeçalho e de registro, que vão nos auxiliar na hora da gente implementar as funcionalidades. A gente vai manipular essas estruturas através das nossas funções criadas, que é essa outra biblioteca aqui que a gente implementou. A gente tem a função de criar cabeçalho, de gravar o cabeçalho no arquivo, a função de criar registro, a função de liberar a memória local para o registro, a função de gravar o registro no arquivo, né, através dos fwrites na ordem certinha, na qual eles devem ser, e também calculando o lixo restante para terminar de escrever os 76 bytes, né, a função de ler registro, que a gente vai utilizar em muitas funcionalidades, e a de imprimir registro na tela. Bom, agora eu vou explicar a funcionalidade 1. Ela consiste em abrir um arquivo CSV, ler os seus dados e escrevê-los de maneira organizada em registros no arquivo binário. Né? Então aqui a gente abre o arquivo CSV em modo de leitura, abre o arquivo binário em modo de escrita binária, e a gente grava o cabeçalho nos 3 primeiros bytes do arquivo. A gente descarta a primeira linha do arquivo CSV, porque ela é só os nomes das colunas, e aqui a gente cria essas variáveis, né? A linha vai gravar todos os caracteres da linha do arquivo CSV, e essas duas listas que a gente vai salvar as tecnologias e os pares, né, para contabilizar posteriormente. Bom, aqui a gente cria um loop que lê as linhas do arquivo CSV e ele só vai parar quando não existirem mais linhas a serem lidas. Significa que é o final do arquivo. A cada iteração do loop a gente cria um registro novo e esse loop aqui roda 5 vezes para cada linha. Ele é responsável por determinar a leitura dos 5 campos. A variável i, ela vai iterar sobre os caracteres da linha, enquanto que a variável j, a gente vai usar esses caracteres para salvar o campo, certo? Nessa variável alta. Os 4 primeiros campos, eles terminam em vírgula. Então a gente trata dessa forma aqui. O último campo não termina em vírgula, a gente tem que tratar de forma diferente. Então o primeiro campo a gente sabe que vai ser uma string, que é a tecnologia origem. O segundo campo vai ser um inteiro, que é o grupo. O terceiro vai ser uma popularidade. E o quarto vai ser a tecnologia destino, que é uma string. A quinta iteração não termina em vírgula, a gente tem que tratar de forma diferente. Porque a gente sabe que o quinto campo é um inteiro, que é o peso. Depois que o registro tiver com os valores certinhos, a gente grava ele no arquivo binário. E aqui a gente contabiliza as tecnologias. Liberamos a memória do registro, a gente pega as características do cabeçalho e a gente grava esse cabeçalho. Fechamos os dois arquivos, liberamos a memória das variáveis que a gente utilizou e chamamos a binário na tela, que foi a função fornecida. Bom, a segunda funcionalidade do projeto consiste em imprimir todo um arquivo binário na tela. Então, a gente começa abrindo o arquivo binário, a gente verifica a sua consistência, se ele estiver inconsistente, a gente encerra essa função por aqui, e se ele estiver consistente, a gente vai imprimir. Então a gente pula os 13 primeiros bytes que dizem a respeito do cabeçalho e a gente inicia um loop. A cada iteração do loop a gente cria um registro e lê um registro. Se o registro retornar um valor nulo, essa é a nossa condição de parada do loop. A gente encerra a função por aqui. Se não, a gente imprime ele na tela e depois libera essa memória. E a cada iteração a gente soma 76 ao byte offset, que é o tamanho do registro total. Acabando isso, a gente fecha o arquivo. A funcionalidade 3 do nosso projeto consiste em uma função principal chamada busca por campo. E essa, por sua vez, utiliza essas outras duas superiores aqui. Falando um pouco sobre a principal, obviamente ela vai abrir o arquivo no modo de leitura, vai checar se ele está consistente, vai calcular o tamanho total de bytes desse arquivo com base no RN do cabeçalho, e por sua vez, ela vai rodar N vezes, dependendo do número de interações fornecidas pelo usuário, e vai receber o nome do campo que ela quer pesquisar. Se for alguma das strings, a gente vai chamar a nossa subfunção buscastring. Se for inteiro, a gente chama a nossa outra função. E aqui, ela vai voltar para o início do arquivo para fazer a próxima iteração. A lógica da subfunção buscastring é muito simples. Ela consiste numa busca sequencial em todo o arquivo binário, checando registro a registro. Se ele não estiver removido, o que a gente vai fazer é pular para o campo que a gente está procurando. Se for de tecnologia de origem, a gente só pula os inteiros. Se for de destino, a gente tem que dar um pulo maior. A gente precisa pular a tecnologia de origem, tá? Bom, agora a manipulação delas é exatamente a mesma. Se o valor do campo for o valor impresso pelo usuário, a gente vai imprimir o registro e vai colocar a nossa flag de que encontramos um registro como um encontrado ou não um registro, a gente precisa pular para o próximo registro e a gente faz isso nessas linhas aqui, em que existe uma conta muito simples para pular de onde a gente está para onde a gente quer ir. Finalmente, a gente faz aqui a checagem de que se algum registro não foi encontrado, ou seja, se essa flag nunca se transformou em um, a gente não encontrou aquele registro, mesmo depois de transitar por todo o arquivo binário. A nossa subfunção busca inteiro é ainda mais simples. Ela segue a mesma lógica de uma busca sequencial em todo o arquivo binário, checando se o registro atual está ou não removido. Se não estiver, a gente vai checar se o nome do campo é popularidade, se é peso, se é grupo. A gente vai fazer os saltos necessários utilizando a fseek para onde a gente quer ir, onde a gente quer analisar o valor do campo, e se o valor do campo for igual ao impresso pelo usuário, a gente vai imprimir o registro e fazer a mesma operação para flag. E aqui a gente tem a mesma conta, só que com os valores apropriados para cada um dos campos. A funcionalidade 4 consiste em receber um valor de RN pelo usuário e retornar o registro associado a ele. Primeiro, então, a gente abre o arquivo binário em modo de leitura, checa a consistência dele e calcula o último RN com base no valor do cabeçalho. A gente checa em seguida se o valor do usuário é maior que o último ou menor que zero. Se for, esse RN é inválido, então o registro não existe. Se passou por isso, a gente consegue calcular o byte offset pulando o cabeçalho e fazendo a multiplicação pelo tamanho fixo do registro. Sabendo esse byte offset, a gente consegue dar um fseek para aquele local. Checando o primeiro byte desse registro, podemos saber se ele foi removido ou não. Se foi, ou seja, se for 1, esse registro não existe mais. Se não passou por nenhuma dessas condições de parada, a gente consegue finalmente imprimir o nosso registro e fechar nosso arquivo binário.